Bom dia, boa tarde e boa noite a todos que estão acompanhando este vídeo. O meu nome é Igor e eu vou explicar hoje como desenvolvi o meu código de Calango. O código se chama Censo Demográfico e o objetivo é traçar um perfil demográfico de um conjunto N de pessoas entrevistadas. Para fazer isso, eu coletei 4 tipos de dados diferentes, que são o nome, a renda, a idade e o sexo da pessoa entrevistada. Para fazer isso, eu estabeleci 3 tipos de variáveis, que são variáveis reais, inteiras e de texto. A primeira variável importante é renda, renda e seu respectivo vetor, e as demais variáveis são as variáveis principais: idade e seu respectivo vetor, o nome de cada um dos entrevistados e seu respectivo vetor, e o sexo de cada um dos entrevistados e seu respectivo vetor. Eu criei vetores com capacidade de armazenar até 1000 dados, porém esse valor pode ser alterado caso a gente queira entrevistar mais pessoas. Além disso, eu criei uma variável inteira n que representa o número de pessoas entrevistadas. É uma variável importante porque ela é que vai definir a quantidade de vezes que os loops irão repetir as operações. Além do mais, eu criei as variáveis i e j, que são os incrementadores dos loops. E eu vou explicar com mais detalhes abaixo como eles funcionam. E as demais variáveis que eu criei são variáveis intermediárias, que eu utilizei para construir o código. Enfim, o primeiro passo do código é ler o número n de pessoas que foram entrevistadas, porque a partir desse valor eu posso construir os loops. O segundo passo é construir o vetor. Então, dentro do vetor que vai realizar a operação da quantidade de vezes que eu determinar, que no caso vai de 0 até n menos 1, ou seja, ele vai realizar uma quantidade de operações igual ao número de pessoas entrevistadas. Então, dentro do loop ele vai ler o nome, vai ler a renda, a idade e o sexo. Ele vai atribuir uma posição i para cada um desses vetores. E depois de fazer isso, eu preciso calcular a proporção que existe entre homens e mulheres das pessoas que eu entrevistei. E para fazer isso, eu vou utilizar uma estrutura condicional dentro de uma estrutura de repetição. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o sexo que eu digitei para cada uma das pessoas e vai comparar com as letras H e M. Sempre que for igual a H, ele vai acrescentar uma quantidade de homens, que eu inicializei como 0 fora do loop. E quando for igual a M, ele vai acrescentar uma quantidade de mulheres, que eu inicializei também como 0 fora do loop. E nas linhas 54 e 55, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a quantidade de homens que eu calculei anteriormente, quantidade de homens e de mulheres, irá dividir pelo número n de participantes e multiplicará por 100, o que dará o percentual. E para calcular o rendimento médio e a renda média, a renda média e a idade média dos participantes, eu criei 2 funções, que são as funções renda média e idade média. Ambas as funções recebem 2 parâmetros, que são o número inteiro n de participantes e o número real para a função renda média é o número real rendas, cada uma das rendas que eu digitei. E para a função idade média, o segundo parâmetro é a variável inteira idades, que representa cada uma das idades que eu digitei. Ambas as funções elas terão uma variável incrementadora i inteira e uma variável real soma, que é uma variável para armazenar o valor da soma, né? E em ambos os casos, o valor da soma eu inicializei como 0, fora do loop. E dentro do loop, como é que eu fiz? Dentro do loop, ele vai fazer a soma de cada uma das rendas e cada uma das idades que eu digitei. Aí depois de fazer essa soma, ele irá dividir pelo número n e assim ele irá me retornará o rendimento médio e a média das idades.
Aí quando eu volto aqui para as linhas 52 e 53, eu apenas faço referência à função construir e insiro os parâmetros n e renda para a renda média e n e idades para a idade média. E além disso eu construí também um ordenador que irá organizar em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, os nomes das pessoas que possuem a maior renda e a maior idade. Aí como é que eu fiz esses loops? Primeiro, eu defini 4 variáveis intermediárias: nome, maior idade, nome, maior renda, idade maior e renda maior. Idade maior e renda maior eu inicializei como 0 fora do loop, e o nome da maior idade e o nome maior renda eu igualei ao nome na posição 0, com o vetor na posição 0, que é a primeira posição do vetor. E para ordenar, eu preciso criar 2 loops. O primeiro loop a gente utiliza para selecionar um determinado valor que está numa determinada posição, e a gente vai comparar esse valor com os demais valores. E a partir disso, a gente vai ordenar esse valor, a gente vai colocar ele na posição correta. Porém, né, eu tenho que fazer isso com todos os valores da sequência. Então, para que isso seja possível, eu preciso criar um outro loop com outro incrementador que comece a partir do número seguinte, do número que está na posição seguinte. E aí eu vou repetir essa operação, vou comparar com os demais números da sequência. E a partir disso, a partir dessa operação, da repetição dessa operação, eu consigo fazer a ordenação. E essas variáveis intermediárias que eu criei lá fora, eu criei uma troca de variáveis dentro do loop para que eu consiga associar nome com a idade e o nome com a renda. E aí, uma vez que essas sequências estão ordenadas, no final, nas linhas 79 e 94, eu peço para que o meu algoritmo escreva os nomes que estão associados a essas respectivas posições. E agora, para a gente entender como funciona esse código, nós iremos fazer uma execução hipotética dele, né? Um exemplo, digamos que eu tenha 2 participantes, o primeiro se chama Igor, ele possui uma renda mensal de R$300, possui 40 anos de idade e é homem. O segundo participante é Luísa, que possui uma renda mensal de R$500, que possui 20 anos de idade e é mulher. E uma vez que eu digito todas as entradas, o meu algoritmo me retorna os resultados. Então a renda média de R$400, ou seja, R$500 mais R$300 dividido por 2. Depois ele me apresenta a idade média, que é 40 anos mais 20 anos, dividido por 2 que dá 30. Eu tenho um homem e uma mulher, então são 50% para cada. E ele me faz a ordenação das idades. Ou seja, o Igor tem 40 anos, a Luísa tem 20, e a Luísa ganha R$500 por mês e o Igor 300. Esse código oferece algumas alternativas interessantes, porém ele possui algumas limitações, especialmente com relação à leitura do sexo, porque ele lê apenas as letras H e M, porém ele não lê nomes mais extensos, como por exemplo homem, mulher, masculino, feminino, e caso eu escreva o nome com algum erro ou incompleto, ele também não consegue identificar. Então, essa é uma das limitações desse código que pode ser corrigido para o futuro. Eu agradeço muito a todos que acompanharam o vídeo e que tenham um ótimo dia.